Pastor Henrique, mais uma vez, parabéns. Pastora Rosana, parabéns. Igreja, parabéns. Vocês não estão aqui por acaso. Nada é por acaso. O Senhor certamente providenciou tudo. Eu gosto de dizer um versículo bíblico que diz que Deus sabe o fim desde o começo. Então Deus já sabia disso. Você já estava na agenda de Deus. Deus te amou quando você ainda era uma massa sem forma. Você era apenas uma massa no ventre da sua mãe, e Deus já escreveu no livro dele todos os seus dias antes de eles existirem. Então Deus sabia o quanto você é precioso, e ainda que alguém não te valorize, e ainda que alguém diga qualquer outra coisa que não esta que estou dizendo, valorize o que eu estou falando. Deus olha para você e diz: é o meu servo, é o meu filho, é o meu amado, e eu quero ele, aleluia! Então nós estamos aqui por causa dele, e muito bom esse versículo que sempre começa também, pastora Rosana, falando isso, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém? Linda camisa que eu estou aqui, 14 anos da Igreja Batista Nacional Candeias, e eu quero continuar falando com os irmãos sobre servir, e hoje, se o pessoal da mídia precisar de tema, sirva com todas as tuas forças. Esta é a finalidade da igreja, este é o chamado da igreja. Abra a tua Bíblia, por favor, Eclesiastes 9, 10, depois Juízes 6, 14, dá para pôr na tela? Dá para pôr? Eclesiastes 9, 10, depois Juízes 6, 14. Depois Salmo 100, versículos 2, 3 e 4, que é o que está na tela também. Vamos lá, Eclesiastes 9, 10, está escrito assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme a força do pastor Henrique, porque ele é muito precioso. Ele é um homem de fé. Como alguém disse ontem assim: eu admiro que esse aqui é um homem de fé. E de fato, é um homem de fé. Mas é na força dele que você tem que fazer? Não? Ah, então tá, então vamos ler direito. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há nem obra, nem projeto, indústria aqui, projeto não faz, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria. Então diga: obra, indústria, ciência e sabedoria. Estas coisas são para hoje. Não é para depois, é para hoje. Como você não sabe quando o Senhor vai te recolher, é hoje que você tem uma obra, que você tem um projeto, que você tem ciência e que você tem sabedoria. Deus dispôs isso para hoje. Então, por esta razão, Deus nunca vai te cobrar algo que Ele não tenha te dado. Se Ele te chama para servir, e servir com força, certamente Ele sabe o que você tem. Deus não te pediria para você se dedicar com todas as tuas forças, se Ele não soubesse que você as tem. Veja então Juízes, capítulo 6, versículo 14. Juízes 6, 14. É muito interessante esta passagem. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura eu não te enviei? E quando Deus disse isso para Gideão, Gideão falou o que muitos de nós falamos: olhou para si, olhou para o anjo e disse: o Senhor veio para o endereço errado, porque a nação de Israel vivendo sob opressão, o povo com medo, vivendo em cavernas e covas, e Gideão estava malhando trigo no lagar, com medo também, porque no lagar não é lugar de malhar trigo, mas ele estava ali malhando trigo no lagar, e diz a Bíblia, para o pôr a salvo dos midianitas. Então Gideão não se via com força alguma, pelo contrário, Gideão potencializava as suas fraquezas.
Como muitas pessoas, quando você olha para elas e diz assim: irmão, pode fazer, ele diz: eu não sou capaz, quem sou eu? Você nunca disse isso, não é? Espero que não. Irmão, venha fazer isso. Não, pastor, que isso? Eu? Quem sou eu? Olha Gideão, chega para o anjo e diz: eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a menor de Israel, como tu podes dizer que eu tenho força? Mas você acha que Deus não sabia disso? Deus sabia ou não? Deus sabe quem é você, sim ou não? Sabe ou não? E se Ele te traz aqui nesta manhã e diz que você tem uma força, você vai questionar com Deus? Será que você ainda vai poder argumentar com Deus? Dizendo: não, Senhor, não, eu não, quem sou eu? Deus não está te pedindo nada além do que já te deu, e Ele sabe que você tem uma força. E a palavra que eu poderia sintetizar hoje e até entregar o microfone é dizendo: Deus quer te usar com as tuas forças. Amém? Vamos lá agora, pedir para a gente ler. Que foi? Salmo, não foi? Salmo 100. Põe o Salmo 100 aí. Vamos até o versículo 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Leia aí comigo, só a primeira frase. Servi ao Senhor com alegria. Fala de novo aquela lá, ó. Servi ao Senhor com alegria. Servir. É disso que estamos falando. Mais ainda, passa. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E aí o versículo chave: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Não dá para servir com cara feia. O chamado aqui é um outro tipo de chamado, é o chamado do serviço, que ainda que seja um serviço exaustivo, você ainda vai entrar pelas portas dele com louvor, e em seus átrios cantando, e eu sei que Deus vai agir na tua vida. Amém? Amém, minha gente? Posso entregar o microfone? Vamos aplicar só 4 coisas, e aí eu encerro, eu não serei realmente longo. Eu quero, antes de ministrar esses detalhes aqui, dizer aos irmãos que esse livro Liderar é um ministério. Eu falei ontem sobre ministério. O que significa a palavra ministério? Ministério é servir. Então diga: ministério é serviço. Então, ministério é servir. Eu estou falando sobre serviço desde ontem. Eu estou dizendo que liderar é servir. Quem pensa que liderar é mandar, quem está dizendo assim, sabe aquela pessoa que levanta a voz e diz: quem manda aqui sou eu, já não está mandando nada. Porque quem diz que quem tem que dizer que está mandando é porque não está mandando. Ele não tem referência de absolutamente nada. Então o líder não manda, o líder inspira. O líder não impõe, o líder propõe. O líder não trata com autoritarismo, ele simplesmente exerce sua autoridade pela capacidade de servir. Mas não é servir operacionalmente, é servir a equipe para a equipe servir a obra. Mas, se você não entender a liderança como servil ou como serviço, você vai pensar sempre na posição e não na disposição, já falamos isso aqui. Então, se você quer saber quais são as 8 competências que Deus exige de nós para sermos servos, adquira esse material, tá bom? Está lá à disposição. Acho que outro livro já acabou, mas ainda tem lá liderança disposicional, acho que tem algum, não sei. Tem lá também o de homem para homem, e você vai também ajudar o nosso ministério. Amém, minha gente? Queridos, eu quero falar servir com todas as tuas forças, e eu já disse aqui, já pela introdução que fiz aqui falando de Gideão, nós temos um problema muito sério. Nós fomos treinados para potencializar as nossas fraquezas. Nós somos muito do tipo de olhar para o que nós não temos, olhar para o que não sabemos, olhar para o que não conseguimos fazer, e aí a gente valoriza mais do que aquilo que nós sabemos, aquilo que podemos e aquilo que conseguimos fazer. Então nós fomos treinados para isso, e por esta razão nós ficamos sempre numa zona
E escuta, por favor, com muito amor o que eu estou dizendo, sem ninguém se sentir ferido. Nós vivemos numa zona de incompetência, que a gente só consegue ver as incompetências de tal modo que a gente olha a excelência como algo muito distante de nós. Se eu perguntasse aqui a você, você consegue fazer tudo com excelência? Você vai dizer não. Você entende a sua imperfeição, sim ou não? Porque ninguém é perfeito. E talvez este seja o nosso grande equívoco quanto ao serviço, pensar que excelência é perfeição. Excelência não é necessariamente perfeição. A perfeição é o ápice da excelência. Mas a excelência não é a perfeição, é o caminho para ela. A excelência é tudo aquilo que vai além do mínimo necessário. Repetindo, a excelência é tudo aquilo que vai para além do mínimo necessário. O nosso problema é que a gente pensa que o mínimo necessário já é excelente. O mínimo necessário não é excelente. Mas nós vivemos uma zona de incompetência tão acomodado nessa zona. Eu não vou dizer nem de conforto, porque tem hora que não tem conforto nenhum nessa zona. É uma zona de acomodação e não de conforto. E fica tão acomodado e tão conformado na forma da incompetência que a gente olha para a excelência, vê tão distante que até para fazer o mínimo necessário a gente se esforça. Quem está me entendendo, diga amém. Porque nós não conseguimos enxergar a força que o Senhor colocou em nós. E eu não estou aqui hoje para fazer uma palestra motivacional, não. Eu vou te mostrar biblicamente que o Senhor te chamou para ser servo, que chamou para ser igreja, que chamou para servir. E nós já vimos ontem as 3 direções do serviço: servir a Deus, servir a uma causa, servir aos povos e servir às pessoas. E Deus, quando olha para você, Ele vê todo o potencial que você tem para fazer isso. Não há uma só pessoa aqui a quem Deus não tenha entregue uma capacidade de servir. Não tem uma só, todos nós temos essa capacidade de servir. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre 4 pontos importantes desse serviço. O primeiro deles é servir com excelência. Quem diz amém aí? Amém. Por que você pode servir com excelência? Porque Deus te chamou para a excelência. Eu vi alguém até levantar a mão a adorar, outros eu vi ficar com um rosto meio esquisito. Vou falar de novo, Deus te chamou para a excelência. Porque Deus não tem nada que não seja no nível de excelência. Deus não tem nada. Aí você diz, pastor, já começou Você já viu que todas as pessoas que querem a coisa bem feita se tornam chatos? Então eu vou ser um pouquinho chato com você hoje. Porque a gente está tão acostumado a justificar a nossa incompetência, que até quando alguém diz, faça melhor, você diz, para de chatice. Quando diz assim, você pode ir além, não, pera lá, isso é perfeccionismo, é doença, chama a psicóloga. Quando na verdade você não está entendendo o chamado de Deus. O chamado de Deus é para o serviço de excelência. Então eu vou mostrar a você, alguns já ouviram falar sobre isso, mas esse primeiro ponto é muito importante. Eu disse a você que nós somos treinados na zona da incompetência, e o máximo que a gente consegue atingir é a mediocridade. O que é mediocridade? Está na média. E aí a gente olha para a média como ponto de chegada, quando deveria ser o ponto de partida. A gente começa a olhar para a média como se fosse aquele lugar que a gente queria atingir. E a gente não entende que Deus não nos chamou para a média. Deus nos chamou para a excelência. Mas olha só, a gente vai para a escola, para a faculdade, e a primeira coisa que a gente quer saber é qual é a média. E se a média for 6, se a média for 7, a gente diz média alta, 7,5 a média. Não é assim? Já fica preocupado com a média. Se a média for 5, falar, beleza. Aí se você tirar, na minha época de ensino, não sei se aqui continua assim, era 4 unidades, primeira, segunda, terceira e quarta. Era assim, né? Não sei se continua sendo, mas era assim. Aí na primeira unidade, a média era 5. Quanto eu precisava para passar? Quanto eu precisava no ano? 20. Se eu tirasse 10 na primeira unidade e tirasse 8 na segunda unidade, o que eu faria na terceira e na quarta? Porque a gente foi treinado para ser medíocre. A gente olha para a mediocridade e diz assim, uau, passei.
Me lembro uma vez fui buscar minha filha na escola, a média lá era 7, disse: "Ei filha, como é que você foi de prova?" Ela: "Ótimo." Tirou quanto? Ela: 7,1. Uau! Falei: "Filha, 7,1? Zé, mas eu passei." Aí eu fiz uma pergunta para ela que eu vou perguntar a você. Quem é professor aqui? Tem professor aqui? Professor? Ah, beleza, você vai concordar comigo. O professor dá conteúdo para 7 ou para 10? Ah, é? Mas a gente se conforma com 7? Quando o professor entrega a prova e ele diz assim: responda essa prova, ele sabe o que está cobrando. Ele está dizendo: eu sei que eu entreguei e por isso eu sei que você pode. Mas você olha para a prova e diz: 7 está bom. Meu irmão, Deus é aquele professor que olha para você e diz assim: eu já te entreguei conteúdo para 10, por que você só me entrega 5? Eu já te entreguei conteúdo para 10, por que você se conforma com 7? Ah, meu irmão, eu vou te provocar nesta manhã, porque Deus quer que você saia daqui incomodado mesmo, dizendo: eu preciso fazer melhor para o meu Deus. Chamado para excelência, não é chamado para mediocridade. Então para de dizer: já está bom demais. Para que isso? Para que isso? Eu vou te provar na Bíblia. Escuta, excelência é tudo aquilo que vai além da mediocridade ou do mínimo necessário, porque mediocridade é o mínimo necessário. Quem me entendeu, diga amém. Excelência é tudo que vai além do mínimo necessário. Aí Jesus, instruindo os seus discípulos, diz assim: ó, presta atenção, vocês são bons de Bíblia, né? Se te obrigarem a andar 1 milha, não estou ouvindo, gente. Por que ande 2? Não era uma só? Porque Jesus disse: se você fizer só uma, você fez o mínimo necessário. E você não foi chamado para mediocridade, foi chamado para excelência. Ah, está achando que eu estou exagerando? Jesus ainda diz assim: depois que vocês fizerem todas estas coisas, considere-se um servo inútil, porque só fez o que lhe propuseram a fazer, só fez o que era obrigado a fazer. Henry Ford, aquele do Fordismo, ele dizia uma coisa muito interessante quando ele apresenta a sua teoria e diz assim: tem 2 tipos de funcionários que eu não quero na minha empresa: aquele que só faz o que lhe manda e o que não faz o que lhe manda. Só esses 2 tipos. Porque o que só faz o que lhe manda é medíocre, e o que não faz nem o que lhe manda é incompetente. Então esses 2 estão fora. Ele está dizendo: só quero excelente. Eu olho para Ford e digo assim: ele deve ter aprendido com Deus, porque Deus olha para você e diz assim: sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. Pastor, esse negócio está errado. Então brigue com a Bíblia, porque eu não estou falando outra coisa senão a Bíblia. Não, mas está errado, pastor, isso é muita exigência. Porque Paulo disse que ele não era perfeito, verdade. Paulo diz assim: irmãos, quanto à perfeição, no seu nível máximo, não julgo tê-la alcançado. Mas uma coisa eu faço: esquecendo-me da zona da incompetência, daquilo que para trás fica, prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Agora escuta, aí logo no versículo 15 Paulo diz assim: e nós que somos perfeitos. Assim, como assim? Ele acabou de dizer que não era perfeito? Ele disse: quanto à perfeição, no seu nível máximo, não alcancei. Mas uma coisa é fácil: da mediocridade eu já saí. E essa zona aqui, ó, da excelência, é para onde Deus quer que eu vá. Eu quero que você entenda hoje: Deus te chamou para servir com excelência. Deus te capacitou para servir com excelência. Deus te deu dons e talentos para servir com excelência. Tem alguma coisa que você sabe fazer, que faz com excelência, e é com isso que você vai adorar e servir ao seu Deus, e Ele é digno de ser adorado e ser servido. Segunda coisa, segundo ponto: servir, descobrindo estas forças através dos relacionamentos.
Deixa eu dizer uma coisa, irmão, ninguém faz nada sozinho. Quando você se isola, diz a Bíblia em Provérbios 18:1, aquele que se isola insurge contra a sabedoria. Essa pessoa que diz assim, não, deixa que eu faço, não, eu não quero ninguém comigo, eu vou fazer sozinho. Ele está brigando contra a sabedoria, porque na sabedoria está também os relacionamentos. E eu citei aqui no versículo a história de um moço chamado Gideão, que eu disse a você que ele potencializava todas as suas fraquezas, inclusive a fraqueza de achar que não era capaz. E aí, o anjo faz um desafio a Gideão, e aí eu estou fazendo aqui as conjecturas a partir do meu próprio entendimento. Eu acho que o anjo chega para Gideão e diz assim, eu só vim trazer essa mensagem, a mensagem é, o Senhor é contigo, homem valente, e vai nessa tua força, tu vais libertar o povo. E Gideão, ele diz, rapaz, é o seguinte, se vira, Deus mandou falar, eu falei, agora você se vira para descobrir quais são essas forças. Aí Gideão vai fazer prova com Deus, ele vai buscar a Deus, e faz um teste. O primeiro teste que Gideão faz, foi começar a convocar uma equipe para trabalhar com ele. Quantos Gideão convocou? Quem lembra? Quem lembra? Com quantos Gideão começou a trabalhar? Quantos? Não. 10 pessoas. Primeiro ele chama 10 da galerinha dele, 10 jovens. Olha, experimentando, né? Porque experimentar é coisa boa. Ele chama 10 e diz assim, galera, vamos ali no templo que colocaram um altar de Baal, vamos derrubar esse altar? E a molecada foi com ele, falou, rapaz, se é para derrubar o altar, é comigo mesmo. Foram de madrugada, derrubaram o altar e caíram fora, deram no pé. Só 10. Aí escuta, no outro dia, quando os sacerdotes chegaram no templo, que viram o altar caído, começaram a especular, quem foi que fez isso? Quem derrubou o altar? Quem derrubou o altar? Aí ninguém queria falar, até que chegaram lá com alguém, que aí deve ter recebido algum prêmio, delação premiada, e aí isso foi Gideão. Gideão foi lá que derrubou, chamou uma turminha aí e derrubou. E aí foram para a porta de Gideão, do pai de Gideão, pedir ao pai de Gideão que trouxesse ele para fora. Traz esse moleque aqui que a gente vai pegar ele. Ele derrubou o altar de Baal. O pai de Gideão, cheio de sabedoria, diz assim, vem cá, mas Baal é Deus? É Deus, então deixa ele se virar com meu filho. Vocês estão colocando a mão onde não cabe? Se ele é Deus, deixa que ele se vire com meu filho. Aí os sacerdotes pensaram, mas não é verdade, vamos falar com Baal. E foram para lá falar com Baal, e a fama de Gideão aumentou. Aí Gideão, quando ele começa a ficar famoso, convoca homens, e aí vem homens de todas as tribos. Aí sim se somam 32 mil homens. Quando eles se somam, que Gideão vê aquele tanto de homem, Deus diz, leva todo esse povo para o monte. Eles foram para o monte. Quando chega no monte, eu não vou contar aqui detalhes da história, chega no monte, Deus diz a Gideão, mande os covardes voltarem. E aí Gideão levanta a voz e diz, quem é covarde volta. Não sei como é que ele disse, mas 22 mil voltaram. 32 mil menos 22 mil, 10 mil. E aí Deus diz assim, Gideão, ainda tem muita gente, você desce para o vale, até o ribeiro, vá lá beber água e verifique quem está mergulhando a cabeça no rio e quem está pegando a água com a mão. Separe de um lado e de outro. 9.700 homens mergulharam a cabeça. Deus disse, esses não servem, não tem estratégia, trabalhe só com os 300. Aí Gideão vai trabalhar com 300 homens, mas não foi sozinho. Sabe qual é o teu problema? Às vezes você tem 10 e fica dizendo, mas eu não tenho ninguém. E o Senhor disse, e os 10 que você tem? Mas se não for uma igreja do tamanho da do pastor Henrique, não dá para fazer. Aí Deus te dá pessoas. Toda vez que eu faço mentoria com pastores, eu pergunto a eles, com quantos você tem quantos para trabalhar? Aí eles param, pensam, dizem, pastor, eu tenho uma equipe, qual é a equipe? Me dá o nome. Aí eu vou colocando o nome, dá lá 5, 6 pessoas que ele pode conversar com esse aí que você vai vencer. Tem lá um exército de não sei quantos, mas só tem esses aqui que estão comigo, então é com esses que você vai vencer. Aí observe, Gideão só com 300, ele vai ter que desenvolver agora uma nova força. Se ele desenvolveu a força do relacionamento, para fazer o que Deus esperava, não sozinho, mas com outros, que aí eu acho que o recado já está chegando a você. Está chegando ou não? Com quem é que você vai trabalhar?
Quem são as pessoas que estarão contigo? Pastor, não tenho ninguém. Para aí para pensar que você tem. Tem alguém, só para e pensa. Deus já colocou pessoas. Eu vou ter que falar isso porque o Espírito Santo está me incomodando a dizer isso. Deus já colocou pessoas para ser a tua rede de proteção e que vai te ajudar nesta caminhada. Eu estou dizendo que Deus colocou. Ah, pastor, mas são todos eles endividados, empobrecidos. Não importa, porque foi assim que Davi recebeu o seu exército. Os valentes de Davi eram assim. E os teus, como são? Não importa. Irmão, para de ficar procurando rótulo nessas pessoas. Ah, não tem curso disso, não tem. Para disso, em nome de Jesus. Eu estou dizendo, Deus levanta quem Ele quer, do jeito que Ele quer, faz como quer e coloca ao teu lado quem Ele quer usar. E você vai ter essas pessoas contigo. Amém? Desenvolva esse relacionamento, porque você vai servir com excelência. Não vá sozinho, vá com alguém. Isso é liderar. Agora, para eu encerrar, Gideão, com essa turma, ele precisava desenvolver também uma outra força, que é a força da estratégia. Porque se você só tem 300, olha aqui para mim, só tem 300 com um desafio muito grande, você tem que ter estratégia. Irmão, em nome de Jesus, tenha fé, mas também tenha pé. Vou falar de novo, tenha fé, mas também tenha pé. A fé toca o céu e o pé toca a terra. Tá certo? Para que isso? Para você ter estratégia, para você não sair daí, vou me pular do 18º andar que o Senhor vai mandar os seus anjos para me segurar. Não, isso é loucura. E tem muita gente fazendo loucura, tem muito pastor fazendo loucura, tem muito líder fazendo loucura. Não, pela fé, tudo é fé mesmo. Isso aqui não é milagre? Sim ou não? É ou não é, gente? É milagre? Agora pergunta ao pastor Henrique se não tinha engenheiro, se não tinha alguém para calcular, se não tinha um planejamento. Pergunta se não tinha. Ou você acha que isso aqui foi assim, qualquer jeito, vamos lá? Não, tem estratégia. Eu vi a estratégia aqui ontem até para pagar o cheque que vai vencer. Não foi não? Estratégia. Cheguei ali e vi aquele espaço ali, estratégia. Irmão, em nome de Jesus, não fique esperando que Deus faça o que Ele já te entregou para fazer. E Ele te deu capacidade de ser estratégico. E Gideão olha para os seus 300, sabe quantos eram? O exército inimigo era 135 mil homens. Eu vou repetir para você ficar com medo. 135 mil homens. E Gideão só tinha 300. Mas aí Deus dá a ele uma estratégia. Eu vou orar para Deus te dar estratégia aqui hoje. Não, em nome de Jesus, eu sei o que eu estou falando, eu estou debaixo da unção do Espírito. Deus vai te dar uma estratégia que nunca deu ainda, e você vai vencer com ela. Gideão então, olha só, separa 100 aqui, 100 ali e 100 acolá. E diz assim, vamos vencer essa guerra. A estratégia é dividir em grupos de 100. A estratégia segunda é audição, desenvolver a audição do povo, porque ele diz assim, quando eu der o sinal, porque quem não ouve faz besteira, né, gente? Quem não ouve atira fora do templo, faz tudo errado. Quando eu der o sinal, é uma estratégia também, quando eu der um sinal, vocês fazem o que eu fizer. Terceira estratégia, tem que fazer tudo junto, em unidade, e aí você desenvolve sua mensagem. Aí olha só, quando Gideão coloca um aqui, outro ali, outro acolá, vem agora um problema, que eu vou entrar no quarto ponto para fechar. Um problema sério. Qual é o problema? Pensa aqui comigo, você vai para uma guerra naquela época, o que você tem que levar de arma? Qual é a arma que você tem que levar? Pensa que você está na época de Gideão, o que você levaria? Espada? Lança? Arco? Escudo? Capacete? Só que Gideão não tinha nada disso. Pelo menos parece que não. E agora, como é que eu vou guerrear sem ter? Irmão, tem hora que a gente tem que ter uma habilidade feminina de do nada fazer alguma coisa. Porque as mulheres são criativas demais. Já viu que nada está perdido para a mulher?
A mulher tem uma criatividade enorme. Você chega em casa, o marido, eu chego em casa com meu bem depois do culto à noite, vou na geladeira, olha, não tem nada para comer, vamos pedir alguma coisa. Daqui a pouco ela prepara alguma coisa, do nada. Isso é coisa divina. Foi Deus que deu isso à mulher, capacidade criativa. E o homem que não se acerca dessa criatividade está perdido, pode estar no paraíso, com tudo lindo. Deus diz, vai se perder. Não é bom não. Colocar logo diante dele alguém criativo, porque... Então observe, diante dos problemas, por favor, pegue isso aqui. Os problemas normalmente fazem emergir a criatividade. Vou repetir, os problemas normalmente fazem emergir a criatividade. Você quer ser criativo? Então tem que ficar diante de problema, porque os problemas fazem emergir a criatividade. E a criatividade está associada à inteligência. Inteligência é a capacidade de solucionar problemas e se adaptar a novas situações. Repetindo, inteligência é a capacidade de solucionar problemas e se adaptar a novas situações. E todos temos inteligência. Inteligência não é estudo. Tem gente que estudou e continua sem inteligência. E tem gente que não estudou, mas é inteligente. Então eu também não estou fazendo apologia, que é ignorância não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que você tem que estudar, mas inteligência é um pouco mais do que isso. Vamos lá. Então Gideão olha e diz, como é que eu vou sem arma? Como é que eu vou sem lança? Já sei. Eu vou usar o que eu tenho na mão. Um vaso, uma trombeta e uma tocha. E ele diz assim, acendo as tochas, coloquem o vaso cobrindo as tochas, ou seja, um fogo dentro de um vaso faz muita diferença, sim ou não? Quando o vaso está cheio de fogo, meu irmão, o negócio é forte, hein? Eu estou achando que você está entendendo o negócio, está entendendo o mistério aí. O vaso cheio de fogo, o negócio flui. Um vaso e na outra mão uma trombeta para tocar. E ele diz, quando eu der o sinal, vocês vão fazer isso. Ao mesmo tempo, quebre o vaso, estão ouvindo? E toque a trombeta. Como é que você tem servido ao Senhor? O vaso está muito inteiro, né? E o vaso inteiro, você é tão apreciador de vaso que você não entende que dentro dele é que tem um tesouro. E você não quer quebrar o vaso. Gideão, o que é isso? Quebrar o vaso? Está tão bonitinho esse vaso. Esse aqui foi minha mãe quem fez. O que importa é o tesouro. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, irmãos, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O Senhor está dizendo assim, quebra o vaso, porque o que importa é o que está dentro. E toca a trombeta. Abra a tua voz, profetiza, libera a palavra. Está lá Gideão. No momento exato, madrugada, ele dá um sinal, que eu não sei qual era o sinal, e todos quebraram o vaso e tocaram a trombeta. Aí lá embaixo o exército inimigo acorda assustado com o barulho e com a claridade. Seja luz. Não, você não entendeu isso, né? Então eu vou dizer como Jesus disse, brilhe a tua luz diante dos homens. Então, o exército levanta, ele olha, tem clarão ali, tem clarão aqui, tem clarão cá, e um barulho. E eles imaginaram, é muito grande esse exército, está vindo de todo lado. Vem dali, vem daqui, vem dali. Agora estamos perdidos. Eles começaram a guerrear entre eles e perderam a batalha, porque eles mesmos se destruíram. E o exército de Gideão, sem levantar uma arma, com uma trombeta e com uma tocha na mão, venceu a guerra. Deixa eu encerrar dizendo uma coisa a você, meu irmão. Esta força é chamada força da criatividade, que Deus entrega aos seus filhos para solucionar problemas. Escuta só, lamentavelmente apenas 2% da população mundial é criativa. Só 2%. O restante, por exemplo, 13% melhora o que alguém criou, 32% de vez em quando copia, 54% só copia. Ctrl+C, Ctrl+V. Até trabalho de faculdade, até TCC, não é criativo. Crente não precisa copiar nada, embora possa se inspirar em tudo. Se inspira, mas não precisa copiar. Você pode ser criativo. Eu estou falando para você hoje porque eu sei que Deus está com uma unção aqui
sobre esse lugar nesta manhã. E Deus vai te dar, ó, escuta isso aqui, é de Deus, é de Deus. Deus vai te dar algo que só deu a você. E você vai receber, e com isso você vai vencer. Fica de pé onde você está, por favor, que eu quero orar contigo. Espírito de Deus, o Senhor tem algo muito forte a fazer aqui nesta manhã. O Senhor tem algo a entregar a você nesta manhã. Eu vou pedir, pastor Henrique, permissão para chamar as pessoas à frente. Porque se você está entendendo que Deus falou contigo, que tem algo especial a fazer e que Ele quer usar as tuas forças e você ainda não entendeu tudo, venha aqui à frente que eu quero orar contigo. Venha, eu quero orar contigo. Eu sei que Deus vai agir. Pode vir, mas venha com confiança. O Senhor está dizendo, eu coloquei em você algo, e você vai descobrir o que eu coloquei. Deus vai derramar sobre ti uma unção de estratégia, de criatividade. Vai colocar pessoas, vai abrir os teus olhos para você enxergar aquilo que Ele tem, aleluia, cobrado de você. E você verá que você é capaz de servir a Deus, servir a causa, servir as pessoas, como igreja que você é, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a orar, pode orar, pode orar, pode orar. Pode orar. Oh Espírito de Deus, eis aqui o teu povo, a tua igreja, os teus filhos. Senhor, todos nós estamos debaixo da tua autoridade, do teu poder, entendendo o teu chamado e sabendo que tu, Senhor, fazes, tu operas, tu executas, tu és Deus sobre este povo. E esta palavra não foi liberada por acaso. Estas pessoas tu escolheste para que estivesse aqui. Libera sobre elas agora esta unção, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Receba da parte de Deus o que Deus liberou sobre a tua vida, e que esta manhã seja a manhã do teu memorial, que esta manhã seja a manhã da busca do Espírito Santo, e que o Senhor vai marcar a tua história para fazer aquilo que Ele espera que você faça, em nome de Jesus. Senhor, derrama agora a unção da estratégia, derrama agora a unção dos relacionamentos sadios, derrama agora, Senhor, a unção da criatividade, e conduz os teus filhos à excelência, porque eu sei que tu tens algo extraordinário a fazer sobre este povo, sobre esta igreja, sobre estas vidas, e por isso, em nome de Jesus, nós liberamos esta palavra no reino espiritual estabilitada, para a honra, para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Amém.